Enfim. Mas, vamos por partes, que nem Jack. Vamos falar de Nacional, ainda depois a gente fala de Bahia, né? Esse que agora começam as conjecturas, as conversas de pé de ouvido. E hoje a gente estava falando aqui em off, né, antes do programa começar, que eu vi isso na Folha também, que o PDT já começa a colocar algumas imposições para poder fechar apoio a Lula, né? Uma delas seria que o partido, que o PT, que a campanha de Lula aderisse a 3 propostas da campanha de Ciro, que é a história do tirar o nome do SPC, a outra é a da renda mínima, e a outra qual foi? Meu Deus, não vou me lembrar agora. Enfim, foram 3 propostas. Uma conversa que Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, teria tido com Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. E aí eu vi hoje também que Marina Silva se colocou como uma ponte ou um instrumento para convencer Ciro, ou tentar convencer, a fechar esse apoio a Lula, ou a declarar formalmente. Primeiro, o que é que você acha? Você acha que o caminho é esse? Você acha que Ciro, qual a probabilidade de Ciro fechar com a campanha de Lula, depois de tudo que aconteceu durante essa campanha, das críticas feitas, das ofensas feitas também, antes, durante, depois ainda não teve, mas antes e durante tiveram muitas, né? E também queria que você falasse sobre Simone Tebet, o que é que está em jogo, porque a gente não pode, Franciel, deixar de lembrar que o PSDB está dentro dessa história, porque a vice de Tebet era Mara Gabrilli, senadora, e que o PSDB precisa muito do PT aonde? No Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite foi para o segundo turno com Onyx Lorenzoni, ex-ministro, né, de Bolsonaro, e que quase Edgar Preto vai pro segundo turno. Mas, e aí poderia haver uma composição no Sul, como isso se refletiria na cabeça de chapa com Lula. Enfim, queria que você desse uma pincelada em relação a isso. Bom, vamos fazer igual você vai e faz igual a Jack, eu faço igual a Tônia Sogueira. Meu corte é diferente. Você gosta de diferente. Então vou começar logo falando do SPC. Eu acho que essa proposta tem que ser acatada hoje, porque minha situação financeira não é nada boa. Então o cachê aqui é alto. Meu filho, por favor, vai ali no computador, bote lá dizendo que tá no ar, porque você não botou. Já botou? Ah, então pronto, porque eu preciso ganhar esse dinheiro, a situação não tá boa. Bom, você falou do apoio de Zema lá em Minas. Sim. E eu queria lembrar que Tasso Gereissati já saiu na frente e já deu apoio, já anunciou o apoio pessoal dele para Lula. Isso me lembra, por exemplo, quando o Covas foi para o segundo turno e José Disseu. Aqui é história, memória e cartilogem. Tem nada, é tudo na cabeça. Não tem nada lido. Nada lido. Pode olhar, tem nada porra nenhuma aqui. Nada lido. Zé Disseu queria enojar o baba, como nós dizemos aqui na Bahia. O que é que Lula fez? Lula chamou o comício, a porra toda. Porque nós vamos apoiar Covas. Aí pronto, quebrou. Quando chegou nas instâncias partidárias, já estava quebrado. Então eu acho que mutatis mutandis. Gostou do latim, meu filho? Gostei, mutatis mutandis. Não é pra brincadeira, não. Então, mudando o que deve ser mudado, esse ato de Tasso Gereissati se assemelha, claro, né, mudando as dimensões das figuras, com o ato de Lula em relação a Covas, apoiar Covas. Então, quando ele faz isso, ele já está dando um indicativo do que o PSDB deve fazer. Além disso, para poder amarrar o crochê, tem a história que você bem lembrou aí, que Leite teve apenas 2.000 votos. 1.702.000 é tudo de cabeça. A 1.700.000. 2.000 votos, Edgar não foi para o segundo turno. E aí, você tem um governo de São Paulo, que está na mão do PSDB, que não é, apesar de Rodrigo Garcia não ser um tucano puro sangue, né, que ele vem lá daquela tradição do PFL, da Arena, PDS, enfim. Ele foi puxado para o PSDB por Bolsonaro, para que
Porque o Bolsonaro acreditou que ia ser, né? Ele ia pongar, ele ia surfar, mas mais uma onda que não surfou acontece, né, meu filho? Às vezes a gente pega jacaré, a gente tem que ir na manha. Você não foi na manha, você só quis pegar a grande zona. Prefeitura, governo, presidência. Aí agora vai ser a presidência do Clube Rotary lá naquele Campos de Jordão, né, meu filho? Acontece. Está certo disso? Olha, O que sobrou, Greta Garbo foi parar no Irajá, meu velho. Eu vou dizer pra vocês, o pessoal tava falando de Afro Little Creep. Eu, por exemplo, eu me solidarizei com ele. Por quê? Porque uma vez eu chamei ele de Grampinho. Aí ele disse que não gostou. Ele fez um vídeo dizendo que eu tava sendo ofensivo, você viu? Foi, vi. Falou que eu tava sendo ofensivo. Eu falei, Grampinho é uma coisa carinhosa, meu filho. Aí eu falei, tudo bem, você não quer, então eu vou lhe chamar de Little Creep, que a gente fala aqui no inglês da Bahia. Aí ele ficou negão. Aí eu falei, vai ser Afro Little Creep. Jéssica, tenha calma, eu vou concluir meu raciocínio. Porque Jéssica é uma telespectadora que disse que eu não concluo o raciocínio. Vou concluir, vou voltar para a aliança do PSDB e vou voltar para o PDT. Não esqueci de nada, Jéssica. É só um parênteses aqui para falar de Afro Little Creep e por que eu me solidarizo com Grampinho, ou com Afro Little Creep. Porque eu também já fui negão. Eu tinha 1,89 m, olho verde, esverdeado, capoeirista forte. Acontece, meu irmão. Aí veio a pandemia, olha como eu fiquei. Todo esbagaçado. Desbotou você e Michael Jackson. Fiquei todo desbagaçado. Então, receba minhas condolências, minha solidariedade, viu, Afro? Porque acontece isso. A pessoa às vezes daqui fica, o negócio fica branco. Aconteceu com você, aconteceu comigo também. A pessoa fica, às vezes fica muito guardada em casa, no ar-condicionado. Não toma o sol da Baixa do Sapateiro, da Barroquinha, onde você já foi cerveiro de pedreiro, servinho de pedreiro. Tá vendo porque é bom não ter cerveja? Não ter Tá cachaça? vendo? Então, voltando à história lá. Então, eu acho que essa composição com o PSDB vai se fechar por conta disso. Porque o PSDB necessita do apoio, né? Já tem até manchete agora de Eduardo Leite dizendo-se aberto às negociações. Esse aí é craseado, viu, minha filha? Bota uma crasezinha aí, com o PT lá. E aí, claro, né? Trocado não dói. Então, pega lá no Rio Grande do Sul, devolve aqui em São Paulo. São Paulo ainda tem a máquina. E o modo de vida, hoje estamos sem álcool por motivo de eu esquecer a cerveja, né, do nosso queridíssimo Guilherme lá da Híbrida, eu esqueci lá no frigobar do trabalho. Vou completar, minha filha, se acalme. É possível um negócio desse? Então, veja bem, Duarte Nogueira é prefeito de Ribeirão Preto, do PSDB. Sim. Ele correu hoje para dar apoio ao Milico. Já foi? Já foi, já adiantou o passo. Só que olha a cara de pau do cidadão, né? Olha a cara de pau não. O baratino, como a gente diz na Bahia. Olha o chaveco que ele jogou. Eu sou contra a corrupção, não sei o quê. Sim. Beijo, 51 imóveis por dinheiro vivo. Eu não sei o quê. Eu sou antipetista. No primeiro turno, apoiei nossos candidatos. Aí você vai lá no site do TSE. Vamos ver o que aconteceu com os candidatos dele, que ele é do PSDB, né? Libadíssimo. Aí você vai lá. Não, nem isso, não. É a questão do percentual, né? Do percentual de dinheiro, não, do percentual de votos. Ele disse que apoiou os candidatos. Aí o candidato, Rodrigo Garcia, não teve nem 20% lá em Ribeirão Preto. E o Milico teve 52%. E Lula teve mais de 30%. Quer dizer, se ele apoiou o candidato dele. E não teve nem 20%, aí agora ele quer pegar a ponga. Olha, pai. Ponga errada da Pra zorra. cima de Moá, não vai colar. Então pronto, olha, eu acho que o PSDB vai acabar fechando por conta, assim, os cardeais e tal. Por conta dessa necessidade. Em relação ao PDT... Fernando Henrique já disse que votaria em Lula no segundo turno. Isso daí não vai ter problema, não. Eu acho que o PSDB está mais ou menos encaminhado por conta até dessa troca. Em relação ao PDT, o que há aí é um pouco mais complexo, porque é para além dos 3 pedidos. Porque os 3 pedidos é uma forma de você dizer que está trabalhando programaticamente. É por conta do nível de agressividade que a campanha tomou. Verdade. Então, para cicatrizar essa ferida, aí você tem que botar aquele metiolate, mas não pode botar aquele metiolate vermelho porque arde. Tem que botar um metiolatezinho mais, né, para ir bota um gazezinho em cima. Talvez um mercúrio cromo. Um mercúriozinho cromo, aí bota uma gase. Uma água maravilha para limpar. Isso, exatamente. Então, mas assim, isso é da política. Por exemplo, eu lembro que Ciro, por exemplo, que agora se aliou com a Semineto, já chamou a ACM, o velho, de mais sujo do que pau de galinheiro. Porque Ciro, ele tem uma incontinência verbal, né? Ele Aliás, ele se lascou uma vez. Piscazeras.
Ele se lascou aqui, inclusive, em 2002. Na entrevista à Rádio Meterópole. Pouca gente sabe, mas em 2002, Ciro chegou a empatar com Lula no primeiro turno e a liderar em simulações de segundo turno. Verdade. Veio aqui na rádio de Maro Kert, Maro. Aí o cara ligou. Gesto do Apipema aqui, na verdade, é apenas um... Codinome Beija-Flor. Codinome Beija-Flor, ligou, botou ele no Sparro e ele caiu no Sparro. Pronto, a partir daí... Caiu bonitinho, destruiu a campanha dele esse ano. Destruiu a campanha dele naquele ano e ele... Mas acabou tendo. Acabou tendo uma boa votação. O problema de Ciro foi que, essa é a quarta disputa dele. Em 3 disputas, ele liderou no Ceará, sempre terminou vencendo. Tanto em 98, como em 2002, como na última eleição. Só que dessa vez ele esqueceu um ensinamento de Tolstói. Para você ser universal, cante sua aldeia, meu filho. E na aldeia dele ele brigou, se esfacelou. A candidatura dele não foi nem pro segundo turno. Aliás, não teve nem segundo turno, porque o Mano levou no primeiro turno. E brigou com a família, né, Franciel? Brigou com os irmãos. E Cid, que é uma pessoa também mercurial, ficou fazendo esse papel. Mercurial é ótimo. Ficou fazendo esse papel de mediador da família, né? Ele ficou, tipo, eu não vou declarar apoio a ninguém para poder reconstituir. Então, Cid vai fazer esse papel de reconstituição. Cid Ferreira Gomes, ex-senador. Ele pretende fazer isso. Agora, o PDT em si, independente de qualquer coisa, vai apoiar. Isso daí já... O candidato lá do Rio de Janeiro, Neves, já declarou apoio. Enfim, eu não tenho nem dúvida que o PDT vai apoiar, tirando, claro, muito provavelmente a seção aqui da Bahia, que é muito ligado a Neto e tal, e enfim. Mas Félix Mendonça tá pra jogo, né, Félixinho? Félix eu conheço, de outros carnavais, vai de jogo. E também, então, eu acho que é a própria relação, desculpe lhe interromper, de Carlos Lupe com Lula, com Dilma, já foi ministro do Trabalho, eu acho que isso já, também... Não, isso vai ser. A questão é só se Ciro vai dar o apoio formal ou... Vai ficar calado. Ou você vai comprar passagem. Tá caro, ele sabe que a passagem agora tá cara. Pra viajar pra Paris, meu filho, não tá bom não. Então... Ou se ele vai dizer, declarar um voto crítico, mandar uma carta, alguma coisa, é só essa questão. Em relação a Tebet, aí nós temos o seguinte detalhe. Tirando os dois que estão na disputa, a maior vencedora da eleição. Por que ela é a maior vencedora da eleição, Francisco? Eu não entendi. Você chamava ela de mulher palíndromo, que era Tebet, vai para frente ou vai para trás, é a mesma coisa. Então, por que agora você está dizendo que ela é a maior vencedora da eleição? É porque você segue aquele ensinamento de quem quer pegar passarinho no lixo? Não, meu filho, não é por isso não. Vou lhe dar, viu? Presta atenção. Não. Um pirão. Esse daqui é um pirão que você não vota em lugar nenhum. Quente, só aqui no End of Cash. Gostou da pronúncia? Bem, adorei. Não estou pra brincadeira, mas você hoje tá virado na zorra. Eu não estou pra brincadeira. Eu falei que eu não estou pra brincadeira. Então, perceba a questão. Questão. Não é questão. A questão. Lá no interior a gente fala assim. Questão, tesã, tudo terminado em A. A questão é a seguinte. Não existe, não. Olha o que eu vou falar aqui. Em dezembro de 2021, tudo de cabeça. Não tem negócio de... pode conferir no Google. Não tem pesca, não. Não tem pesca, tudo de cabeça. Em dezembro de 2021, Simone Tebet, que teria o direito de se candidatar à reeleição. Também com crase, viu? Bota uma crasinha nesse A aí, meu filho. Que tinha esse direito. Foi feito pesquisas lá no Mato Grosso. Sabe qual era a situação dela? 4º lugar. Ela estava dentro d'água. Se ela fosse candidata ao Senado, ela ia tomar uma bordoada grande. Ia ficar sem zorra de nada. Não, sem zorra de nada. Aí, por isso que eu estou dizendo que ela é a grande vencedora. Porque você sai de uma eleição para o Senado estar perdida e passa a ser uma jogadora da política nacional, né? Porque ela já tinha se colocado, ou como a gente diz na Bahia, se botado na CPI da Covid, né? Onde ela... Existe um negócio que eu odeio, é uma player, é uma jogadora. O que é uma player? Uma player, não é uma player, é uma jogadora. Mano, é player, é uma jogadora. Então se tornou uma jogadora, né? Da política nacional, já tinha ocupado esse lugar na CPI da Covid, mas mesmo com a CPI da Covid, ela continuou em 4º lugar nas pesquisas locais para o Senado. Arrumou essa boca e se deu de bem, né? Porque ela teve uma votação muito boa. E aí nós vamos agora adentrar numa questão um tanto quanto polêmica. Porque eu passei hoje o dia me raciocinando, além de me raciocinar, lendo relatórios e tal. Que aqui, pai, não tem negócio de eu sou palpiteiro, mas eu
folheios, alguns livros, alguns relatórios, algumas coisas. Então, eu ouvi muito a tese de que esse crescimento do infame nessa reta final, essa batatinha é boa, viu, meu filho? Não é boa? Tá ótimo. Também tem um negócio aqui. Esse negócio aqui é todo organizado. Eu com um negócio desse aqui, mais R$4,90, entre qualquer ônibus de Sussuarana, ninguém me barra. Não barra, não. Então pode entrar no BRT de Bruno Reis, que só roda meio quilômetro e devagar a 10 quilômetros por hora. Pivete do Calabá não tá pra brincadeira, não. Tá é retado. miserável. Ele ontem, deixa eu contar uma fofoca dele. Ele ontem tava cobrindo lá a votação de Guilherme Neto, lá na escola da UFBA de administração. Aí diz toda hora, ele ficava assim: a capital tá tudo certo. Eu quero saber do interior, os números do interior. Do interior. Tava com medo de perder aquela aposta que fez com o menino Luiz. Luiz. E ainda não acabou, porque foi pro segundo turno, mas. Essa é outra conversa. Mas voltando, então assim, Mas a tese que eu ia defender é a seguinte. Qual a tese? Muita gente especulou que esse crescimento do infame se deu em consequência do derretimento da maldita terceira via, que também é conhecida como FALIU. O que é a FALIU, Francisco? Eu estou aqui chegando agora, não sei. É a Frente Ampla Liberal Isentona Unificada. Então a galera começou a se reunir, não deu para lugar nenhum, então virou uma FALIU. Eu acho que precisa se olhar com mais cuidado esses relatórios. Vou dizer os porquês. Por quê? Por quê? As pesquisas, especialmente as espontâneas, elas se apresentam como um retrato mais fidedigno dessa história. Lula estava em torno de 45%. A terceira via, tanto Ciro quanto Tebet, estava cada um com 3%, 3,5%. Que foi o que acabou dando 3,5% para um, 4,5% para outra, tal. Enfim, está dentro do jogo. O Milico estava lá com 34%. 35%, vamos botar estourando 35%. Lula se confirmou, né? Teve ali 48%, ele saiu de 35%, 36%, 37%, com os votos válidos e tal, para 43%. Então, o que é que eu estou dizendo que onde é que estão vindo esses votos? Em 2018, ocorreu um fenômeno parecido. Alckmin derreteu, Marina derreteu e o infame cresceu. Só que, naquela ocasião, no primeiro turno, Haddad também cresce. Haddad, na pesquisa, estava com 25%, foi para 29%. Né? O total final dele foi 29%. O infame estava lá com 42%, foi para 46%, 40%, enfim. Ocorre a migração para os dois lados. Agora não. Aí você diz, então, qual é a sua tese que você quer desenvolver? O que eu acho que deve ser melhor analisado é a votação no interior de São Paulo. Por que eu vou lhe dizer isso? Veja bem. Em 2018, tudo de cabeça, 25 de outubro, Ibope diz lá, pode procurar aí, pode ir no Google. Haddad ultrapassa Bolsonaro em São Paulo. 51-49. Na hora que abre as urnas, a cabeça de ultrapassar, 20 pontos de frente para o Milico. Todas as pesquisas, ou quase todas, davam Lula na frente em São Paulo. Quando não dava na frente, dava ali empate técnico, mesmo o Milico 1 ponto, 2 na frente, tal, Lula passa, volta, porque a Quest pode dizer, eu captei. Captou mais ou menos, né? Porque você deu 2 pontos na frente, depois você deu o Lula ultrapassando e tal, e não foi isso que ocorreu. O que ocorreu foi uma diferença de mais de 7 pontos. Né? Quase 2 milhões de votos. E perceba, esses quase 2 milhões de votos vêm basicamente do interior. Basicamente não, vem do interior. Por quê? Porque em São Paulo, capital, ao contrário de Haddad, que tomou uma borrachada de 20, Lula deu uma borracha de 10. Lula venceu na capital paulista. Verdade, eu tava vendo esses números hoje. É tudo de cabeça aqui, não tem negócio de conversa não. Então, Lula abriu uma frente demais. Pode checar, meu filho. Tá duvidando? Pode olhar. Agora é isso. Vou botar uma água pra mim, pra não me zangar com ele, que esse rapaz tá duvidando já de mim. Eu não quero ficar com raiva hoje. Então, Pode pra mim também, nego. Então, o que é que acontece? Obrigado.
Eu não posso nem gritar, Eduardo, meu filho, pelo amor de Deus, traga uma cerveja. Não tem cerveja. Então, o que é que acontece, Matheus? Basicamente, Lula abre uma frente de mais de 500 mil de votos na capital. E ele acaba perdendo por quase 2 milhões no total de São Paulo. Então, esses votos vêm basicamente do interior de São Paulo. Araraquara, você tem ali algumas exceções, a Araraquara e adjacências ali, mas o grosso modo vem daí. Interiorzão, Limeira, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Rio Pardo. Ribeirão Preto, acabei de falar. Inclusive, tem uma pergunta de Fernando Brancoli sobre isso mesmo, no interior de São Paulo. Como é que fica essa aliança do PT com o interior? É isso aí. Então, Fernando, presta atenção, meu filho. Isso daí é uma coisa importante. Jaime Neto disse que você tá com pesca na mão. Tome vergonha, Jaime Neto. Aqui, pai, ó. Tem nada aqui, viu, pai? Ele não é Jair Bolsonaro que escreve as coisas na mão, não. Deixa ele. Não é pra brincadeira, não, rapaz. Então, o que acontece? Aí, você vai ter... Ó, porra. Não derrube, não, rapaz. E aí, se ele tropeça, ele cai de queixo na mesa. É comigo, é? É com ele, Roberto Carlos e as quinas. E as quinas. Conhece Neco? Não é comigo, não. Você fica aí tropeçando. Você já bebeu demais. A vida não é só isso, meu rapaz. Faça como o Rouco Locutor, que desde ontem eu peguei esse poema e tomei pra minha vida. Ó, de cabeça, viu, Jaime Neto? É uma propensão feia, injuriosa e horrenda. Franciel beber na venda e cair na calçada alheia. Ou marchar para a cadeia na mão dos policiais. E os meninos gritando atrás. Rouco Locutor, não caia. Eu que não gosto de vaia, já bebi, não bebo mais. Então, veja bem. Só pra gente chegar. Olha Fausto Silva aí, uma participação especial aqui. Então, só pra gente chegar nessa história do interior de São Paulo. E aí a gente já, como já está no Sudeste, daqui a pouco a gente desce para Minas. Então, a eleição foi decidida, ou no caso não foi decidida, por causa do interior de São Paulo. Porque se as pesquisas se concretizam, Lula tendo, sei lá, 10% dos votos, como estava previsto de vantagem em São Paulo... Era primeiro turno. Acabava só com São Paulo. Não importa que em Mato Grosso, nada contra Mato Grosso ou contra Santa Catarina ou o que quer que seja. Não é essa a questão. É porque, estatisticamente, não se compara. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. De lavada. Então, aí o que ocorreu foi isso. Então, eu acho que o que não captou as pesquisas, o que as pesquisas não captaram, pelo amor de Deus, Françoel, você está aqui num estúdio com várias pessoas gabaritadas, você faz um erro de concordância desse, meu filho. Então, o que as pesquisas não captaram foi exatamente esse interiorzão de São Paulo. Mais uma vez. Não é só que foi a transferência dos votos de Tebet. Tebet teve 8% na capital e 6,5%. Tudo de cabeça, pode checar aí, meu filho. Em São Paulo, acima da média nacional dela. Então, assim, não houve esse derretimento de Tebet, né? O que houve foi essa expressão eu não gosto dessa palavra, mas do interior profundo de São Paulo, que é um estado tão desgraçado que faz fronteira com o Paraná.